Boa noite. Estou aqui eu mais uma vez. Dessa vez eu queria trazer apenas uma reflexão em cima de João, capítulo 1, versículo 1. Vou abrir aqui. Eu peço ao Senhor que abençoe sua vida. A palavra que o Senhor me trouxe, Ele tem me incomodado bastante acerca disso. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? João, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Eu li todo o versículo, eu li o capítulo 1 até o versículo 5, porque eu achei bastante interessante. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho assim uma passagem surpreendente e eu gosto muito dela. E o que o Senhor tem me atentado esses dias é para o poder da palavra, né? Parei para meditar e o Senhor me levou às reflexões, né? Sobre o poder da palavra, o poder que ela influencia em nossas vidas. E a palavra ela é algo muito forte. A palavra ela é de uma forma contundente, ela machuca mais do que armas. A palavra ela fere muito mais do que uma cobra venenosa, né? Inclusive nós temos o sábio Salomão dizendo que aquele que domina a língua, esse tem domínio sobre o corpo. Ou seja, se você um dia conseguir dominar a sua língua, parabéns. Você é tipo quase um santo, tá ligado? Mas porque o Senhor me atentou aqui, algo que eu queria trazer para essa reflexão, que vamos parar para pensar um pouco no poder da palavra, entende? O que é a palavra? A palavra hoje ela é comunicação. A palavra hoje ela é sentido, né? Quando nós falamos sobre palavra, nós falamos sobre comunicação, nós estamos falando de relações. Então eu quero deixar isso bem claro de primeira. Deus ele é um Deus relacional, porque há uma relação. Quando nós lemos aqui que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, do verbo, ou seja, através da palavra. Então quando Deus disse lá no Gênesis capítulo 1, haja luz, e houve luz, e haja isso, aquilo, e Deus criou tudo por intermédio da sua palavra. Então, até isso é uma coisa tão cotidiana que a palavra, quando nós perguntamos a alguém ou alguma coisa, nós esperamos uma resposta, entendeu? Então a palavra ela dá uma conotação da comunicação, entendeu? Você, a pessoa que não fala, não se comunica com as outras pessoas. É uma questão também de oralidade. Isso eu vou discutir um pouquinho mais pra frente. E algo também que eu achei muito interessante esses dias, vou baixar um pouco essa música. Algo interessante que eu parei para pensar esses dias, eu estava estudando, eu faço faculdade de História, então eu vi essa questão de sentido, né? Eu li num livro que tudo que nós conhecemos hoje, tudo que nós sabemos hoje, são meras construções humanas de palavras. Tudo que nós conhecemos hoje são meras palavras. A palavra ela tem o poder de definir as coisas, qualificar as coisas que vivemos, no mundo em que vivemos. Porque você vê aí
porque o céu é azul, a grama é verde, a camisa que eu estou usando é verde, entendeu? Porque isso é algo meio que convencionado, tá ligado? Tipo, alguém disse, isso é verde. Imagina se a pessoa tivesse falado que essa cor que nós estamos enxergando, por exemplo, na minha camisa fosse vermelho. Então nós teríamos um sentido totalmente diferente das coisas. E a palavra, ela tem o poder de qualificar e de dar sentido para as coisas no mundo em que vivemos. E a mesma coisa nós vemos Deus fazendo lá em João capítulo 1, versículo 1, aliás, em Gênesis, né, que tem uma relação ali de haja e houve, Deus disse e houve uma resposta e a partir de então começou-se a criar sentidos, entendeu? É uma coisa assim, eu acho muito bacana. Assim, é uma coisa que eu acho muito bacana porque tudo para nós hoje, os nossos sentidos são definidos pela palavra. Inclusive, as imagens são palavras. Né? A palavra, as imagens, né, são palavras as palavras elas determinam a forma de como nós vemos o mundo e de como nós interpretamos o mundo e as coisas que tem nele, os acontecimentos, tudo isso, interpretação pela palavra. Entendeu? Outra coisa também que eu acho muito interessante é que, pelo fato de serem seres humanos e o que nos define diferentes animais, é justamente essa capacidade de dar sentido às coisas. Nós não nascemos aptos a saber que, por exemplo, há um buraco, tem um buraco bem aí na tua frente ou algo assim, entendeu? Nós não nascemos aptos também para distinguir altura, largura, profundidade. Tudo isso nós sabemos porque alguém nos ensinou que é assim. Você pode observar que tem uma criança e tem uma tomada. A criança está tentando pôr o dedo na tomada. A partir do momento em que você fala para aquela criança, não coloca o dedo na tomada, porque senão você vai tomar um choque, você pode observar que a relação da criança com aquela tomada vai ser uma relação diferente, não vai ser mais a mesma relação. Ela já vai olhar com um pouco mais de cuidado, já ela vai ter uma determinada atenção naquilo. Então as palavras hoje, ela tem um poder tão forte, como eu disse no início, elas têm um poder imensamente devastador, mas também tem um poder de trazer paz, né? Como eu estava dizendo, João ele começa o capítulo, versículo 1, né, de uma maneira bem semelhante ao de Gênesis, que fala que no princípio, né, nós temos Gênesis 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, e nós temos aqui que no princípio era o verbo. Então João ele tenta remontar um pouco dessa cultura hebraica. E outra coisa também, eu achei isso muito interessante. Esses dias eu parei para estudar um pouquinho da cultura africana, inclusive é uma das minhas disciplinas na faculdade, e eu estava estudando acerca da oralidade africana, a tradição oral na África, como é uma questão levada muito, muito a sério mesmo. Eu pude observar que nessa cultura eles possuem um deus que tem o nome de Maanigala. Isso aí, Maanigala. Maanigala ele é um ser supremo, um ser que criou todas as coisas e que criou as essências, tudo que existe no planeta, tudo que a concepção de criação do cristianismo que nós temos, os africanos têm através do Maanigala, que tem também esse Deus também que criou o ser humano através da palavra, porque segundo a tradição africana, Maanigala sentiu a necessidade de ter que conversar com alguém, de ter que se relacionar. Então ele foi e criou um homem e chamou o homem de Maa, deu um pedaço do seu nome para o homem. E algo que eu pude observar, que o poder da oralidade, pelo fato de ser puramente falado, puramente palavra, repetição de palavras, eu pude observar que o autor, o nome dele é Amadeu
Eu esqueci o nome, mas eu sei que é Amadeu, ele é africano. Ele estava dizendo que existe uma espécie de chantre do como, que ele é uma espécie de intermediário, sabe? Tipo um sacerdote ou alguma coisa assim. Ele proferiu a seguinte frase: a língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que mente. E aquele que corrompe a sua palavra, corrompe a si mesmo. Então nós podemos observar que dentro da cultura africana, eles trazem algo muito sério que serve para todos nós, porque aquele que corrompe a sua palavra, corrompe a si mesmo. Um exemplo disso, de corromper a palavra, vamos pegar algo muito simples, todos nós conhecemos, Gênesis capítulo 3. Assim, eu acho muito bacana Gênesis 3. E nós vemos lá, na queda do homem, né? Você vê que antes mesmo de Eva olhar com desejo para aquela fruta, ela teve um olhar primeiro daquele tipo, não posso comer daquela semente, daquele fruto, porque Deus disse que não pode. Então nós vemos a serpente vindo e falando, olha, você pode comer, você não vai morrer. Ou seja, a serpente, ela corrompeu a palavra de Deus, que corrompeu Eva, que corrompeu Adão e que corrompeu toda a humanidade. Um efeito dominó. Então nós vemos um rompimento aí, né, da palavra. Que a serpente, ela foi astuta e corrompeu a palavra de Deus. E nós temos também essa parte que falsifica a palavra e vicia o sangue daquele que mente, aquela língua que falsifica. Nós temos um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, versículo 9, quando Deus diz assim, Caim, onde está teu irmão Abel? E Caim vira e responde, não sei. Entendeu? Tipo, por acaso sou eu o cuidador de meu irmão? Então quando Caim responde não sei, ele está mentindo, ele está falsificando a palavra dele, porque ele sabia muito bem o que ele tinha feito, ele sabia muito bem o erro que ele tinha cometido, e mesmo assim ele corrompeu a palavra, se corrompeu e falsificou a própria palavra. E eu acho muito interessante porque eu achei isso dentro da cultura africana algo surpreendente, cara. Tipo, acho que eu nunca pensei em encontrar isso dentro da cultura africana, fraga. Eu acho que algo que também que eu achei dentro da cultura africana, que eu pude colocar ali em paralelo com a Bíblia, é que esse mesmo chantre do como, que é o intermediário que eu citei, ele também diz que a mentira, ela é uma lepra moral. Então, toda vez que nós mentimos, nós temos uma espécie de ferida na nossa moral. A nossa moral, ela é ferida pela mentira. E não estou dizendo que eu também não minto, porque eu não sou perfeito. Nós pecamos todos os dias, mas eles consideram um erro fatal você ter que mentir. Eu achei isso dentro da cultura africana, eu fiquei surpreendido. E logo lá em Êxodo 20 a gente vê que Deus manda os 10 mandamentos e fala, não darás falsos testemunhos, né? Tipo, não minta acerca das coisas. Então eu achei de uma forma mais simples ter que aquela escrita de lepra moral que a palavra provoca. Então, voltando ali no contexto de João capítulo 1, nós podemos observar claramente o poder da palavra. Eu trouxe apenas algumas definições do que a palavra no nosso tempo ela pode vir a ser, né? Que no caso ela pode definir as coisas, ela pode qualificar as coisas no mundo em que vivemos, ela tem um poder também transformador. E esses são só alguns aspectos que estamos encontrando dentro de João capítulo 1, e logo no versículo 2 nós já temos que ele estava no princípio com Deus, e no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Veja só o poder da palavra, veja o poder que o verbo de Deus tem. Eu achei muito interessante que quando nós estamos lendo o capítulo 3 de Gênesis, você observa que a voz do Senhor passeava no jardim. Não era o próprio Deus passeando no jardim, mas era a voz dele, era o verbo de Deus, era a palavra viva de Deus caminhando no jardim,
a conversar com Adão e Eva à tardinha. Veja só que coisa impressionante, o verbo de Deus passeando no jardim. E logo depois, no Novo Testamento, nós temos o verbo vivo que se fez carne e que habitou entre nós. O que eu também achei muito interessante é que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Olha só que coisa interessante. A luz que resplandece é a luz dos homens, é a vida que há em Jesus Cristo. E eu acho isso, eu gosto muito, eu acho muito interessante. Veja, isso é apenas uma reflexão para você fazer, entende? O poder da palavra. E só para terminar, tudo que nós entendemos, eu vou voltar a alguns pontos, e um deles é o que nós entendemos hoje por natureza, o que nós entendemos hoje por tempo também. Eu acho uma discussão muito linda você discutir o sentido do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, que são apenas meras construções que nós fazemos com a necessidade de medir o tempo para ter domínio sobre o tempo, coisa que nós não temos. Mas tudo que nós entendemos hoje é um grande livro escrito pelas palavras de Deus. Tudo que nós temos e entendemos hoje é um grande livro escrito. A nossa concepção, a nossa percepção de criação acontece pela palavra de Deus. Então eu vou deixar você com essa reflexão e uma palavra também que, quando nós temos aqui João capítulo 1, no princípio era o verbo, nós temos uma frase de um judeu chamado Leviandevski. Eu não vou lembrar o nome dele todo, mas o sobrenome dele é esse, em que ele diz que no princípio era relação. Então você não faz o uso da palavra sem esperar uma resposta. Então você observa que Deus ele é relacional, como eu deixei bem claro no início. Deus ele é relacional. Deus ele relaciona conosco através da palavra. E tudo que nós sabemos hoje sobre ele é por intermédio da palavra. Tanto a palavra falada como a palavra escrita. Vale mais também conceder determinada fidelidade à oralidade e à escrita. Mas essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Pensa um pouquinho aí sobre o poder da palavra, o que a palavra ela pode causar em nossas vidas, entendeu? Porque é isso aí. É isso aí. Eu espero que Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus venha falar no seu coração e que você fique com essa palavra aqui nessa noite e que Deus abençoe a sua vida. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.